aí, né, que é o tempinho que a gente sempre deixa para os nossos encontros online, de mais uns 10 minutinhos, para o pessoal ir entrando, tá bom? Então, Luciana, hoje não vai ser no YouTube, porque a gente vai fazer a transmissão sempre online. Mas a interação vai ser basicamente a mesma, tá? Luciana, pelo YouTube, normalmente você assiste por onde? Pela televisão, é? É pela TV, sim, mas sem problema não. Ah, tá. Eu vou deixar ele no cantinho aqui do quarto, aqui, encosta ali na cama, fica escutando, tá aqui no cantinho. Legal. Não, eu estava pensando aqui por onde você assistiria, e pela televisão deve ser bem legal, né? De assistir, que fica grandão, o volume bom. Pela televisão é ótimo, né? O ruim é que assim, não dá pra gente mandar mensagem, né? Assim, pelo menos eu não sei mandar mensagem lá pela televisão. Uhum. Então tá, gente. Até mais. Até. Boa noite, Juliana. Sou eu aqui. Boa noite. Usando a conta da ONG de causa animal. Cliente que eu peguei, mas para ganhar nada, é só trabalho. Vocês têm que parar de fazer isso. Tem que ter algum. Não é assim, quando você faz uma permuta, não é que você não ganha nada, você ganha algo que talvez não seja financeiro, mas não ganhar nada, aí é ruim. Mas eu peguei assim, que eu não tinha muita coisa para fazer. Claro que tem muita coisa para estudar, mas eu também estava querendo experiência, né? Mas é bom fazer uma permuta, algo que você possa não ganhar um dinheiro, porque às vezes o cliente que você está trabalhando não teria a condição de pagar, mas ganhar algo em troca. Sempre pense nisso. Ainda dá tempo, né? Dá tempo, com certeza. E para fazer portfólio também é bom, mas tenha um limite, né? Não sai fazendo tudo sempre, ou na base da permuta, ou na base do gratuito, porque senão não dá para escalar nenhum negócio assim. Esse cliente mesmo, a logomarca, ela não queria mudar, precisava, mas aquele negócio sentimental, tem esse negócio da logomarca, mas aí eu fiz o site, beleza. E também teve um desafio de eu conseguir algumas iniciativas aí, dessas Big Tech para a ONG, né? E eu consegui uma. Licença, deixa eu ver aqui o negócio. Daqui a pouco eu volto. Tranquilo.
Pessoal, vamos dar mais uns 4 minutinhos aí, tá? Só para fechar 19h15 para a gente começar. Nosso mentor já está aqui na sala, o Rafael. E aí a gente, em breve, estará batendo um papo com ele. Professora Juliana. Pode falar. O que a senhora achou do material em Word que eu mandei para a senhora, da ficha de inscrição? Nossa, Luciana, eu não olhei ainda. Vou até marcar aqui na minha lista de atividades para fazer. Deixa eu pegar o documento aqui que você mandou. E já botar lá. Pois é, aí eu não sei, assim, é igual o André vai fazer a logo para mim, né? Mas não sei se eu coloco o logo agora, mas é interessante eu colocar porque é um documento, né? Eu acho que quanto mais, por exemplo, você dá nome para o seu projeto, quando você dá uma cara para o seu projeto, além dele ficar mais profissional, você também começa a sentir mais que ele está caminhando, né? Mesmo que essa logo, que esse nome, ele sofra uma alteração durante o projeto, conforme você for profissionalizando ele, eu acho legal você colocar, assim, uma logo. Né? Sim. Nome, você tem uma identidade, né? Você começa a criar uma identidade. E isso vai te aproximando também desse sonho, desse projeto que está se tornando realidade. Verdade. Assim, é interessante a senhora falar sobre o nome do projeto, porque eu coloquei só oficina de crochê, né? Então, vou colocar um nome lá, né? É interessante o nome do projeto. Eu acho, sim. Também não é uma coisa que eu acho que tem que te travar. Nossa, não estou fazendo, não estou entregando formulário porque eu não tenho uma logo, eu não tenho um nome. Mas com a ajuda do André e tal, vocês fazem uma coisa rápida e vocês conseguem já tirar isso do papel de forma rápida. Não perde muito tempo criando logo, criando nome, ou se preocupando com isso no começo. Mas eu acho que sim, dá um nomezinho, faz um logotipozinho para você ir começando a tangibilizar isso, né? Eu acho que a gente vai se apegando. É verdade. Eu não sei aqui quem mesmo que eu não coloque a logo agora, eu coloco ficha de inscrição, eu mudei o Ônix dos Saberes, eu mudei para Cristal dos Saberes. Uhum. Estava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Luciana, Ônix dos Saberes, olha só a dicção, Ônix dos Saberes. Muito X, muito S, muitos dos saberes. Aí mudamos para Cristal dos Saberes. E o bairro que eu moro aqui é Cristal, né? Legal. É interessante, né? Eu ia falar assim, não sei quantos tem filhos aqui, né? Mas é a mesma coisa, quando você descobre o sexo do bebê, quando você começa a dar nome para o bebê, quando você vai começando, aquilo ali vai começando a se fazer real na sua cabeça, né? E você vai se apegando. Então, mesmo quando é só uma ideia. Então, eu acho que é legal ter um nome, ter um loginho. Você vai começando a criar mais sentimento, criar uma identidade, se identificando mais com o projeto. Verdade. Mas mesmo que eu não coloque a logo agora, né? Eu vou mudar lá em cima. Eu vou colocar projeto tal, escolher o nome, né? E colocar, né? Ponto de cultura socioambiental Cristal dos Saberes. Porque mesmo que não tenha logo, mas é um documento, né? Que eu vou ter, né? É um portfólio, né? Com certeza. Que seja isso. Tá bom. Obrigada, professora. Nada. Pessoal, bateu aqui 19h15 para mim. Vamos dar início, né, à mentoria aqui do Igualando Oportunidades. Como sempre, é um prazer receber todo mundo que está assistindo a gente. Esse vídeo, ele vai lá para o nosso canal do YouTube, então, o pessoal que assistiu, tá com a gente acompanhando online, e o pessoal que for assistir também a gravação no YouTube, obrigada por estarem assistindo esse conteúdo. Para quem não sabe, o programa Igualando Oportunidades é um programa
de afroempreendedorismo, para estimular o afroempreendedorismo, dar mais capacitação, dar conhecimento, profissionalizar esse conhecimento dentro do Distrito Federal. Então, esse é o nosso objetivo. E dentro dessa parte de mentoria, a gente traz profissionais que são referentes no mercado, que trabalham em diversas áreas do mercado diferentes, que têm sua própria startup, que têm seu próprio negócio, que trabalham no governo, justamente para dar uma outra visão, um outro entendimento dos conceitos que a gente está abordando aqui. A incubadora, ela serve para amadurecer os negócios, tanto em fase de ideação, quanto os negócios que já estão rodando e precisam estar revisitando conceitos, né? Ou então dando uma outra interpretação para alguns conceitos que às vezes fazem a gente enxergar novas oportunidades. Então, esse é o nosso objetivo aqui. E, como sempre, é um prazer receber os nossos mentores. Hoje a gente está com o Rafael Cavalcante. Ele é CEO da agência Indica Brasília. Ele vai falar um pouco mais sobre a trajetória dele, né? Sobre o que a Indica Brasília faz. E o nosso objetivo é abordar um pouco mais o tema que a gente tem tratado aí nessas últimas semanas, que é falar um pouco de modelo de negócios, mas que faz um resumão de vários conceitos que a gente já abordou antes, como persona, dor, né? Tudo isso a gente vai acabar, dentro da nossa conversa, falando como sempre. Vou passar a palavra para o Rafael, e aí ele se apresenta um pouquinho, apresenta o negócio dele, e a gente vai tocando esse bate-papo. Só um lembrete, se você tiver alguma pergunta, quem estiver no online, pode mandar pelo chat, pode solicitar aqui para falar, que a gente tem essa abertura também. Quando é online, acaba que a interação é um pouco mais fácil, né, do que quando é no YouTube, mas aí pode levantar a mãozinha para falar ou escrever a mensagem no chat que a gente repassa, beleza? Obrigada, pessoal. Tá no mudo, Rafa. Boa noite, pessoal, tudo bom? Prazerzão estar aqui com vocês para esse bate-papo, né? Vocês estão me escutando bem? Todo mundo certinho? Explicar para vocês um pouquinho, né? Me apresentar. Sou Rafael Cavalcante, tenho 42 anos, né? Tenho aí 9 anos, quase 10 anos já de agência Indica Brasília, né? É uma agência de marketing, publicidade, onde a gente desenvolveu um modelo de negócio para atender, né, alguns espaços, né, desse mercado tão grande que está aí, que é a questão mesmo do empreendedorismo de modo geral. Então, assim, minha primeira formação é logística, depois eu fiz pós, né, em marketing digital e algumas outras formações. E dentro desse mecanismo, o que eu percebi, pessoal, né, quando a gente começou ali a agência Indica Brasília. Rafael, por que nasceu a agência Indica Brasília, né? Eu vi que vocês estavam comentando um pouquinho ali antes sobre nome, sobre marca, né? E é exatamente isso, né? Quando eu comecei com o negócio mesmo Indica Brasília, a gente brinca que, né, eu falo que são 3 vertentes muito fortes, né? A primeira é o fato de indicar mesmo, né? Se tornar uma referência dentro do Distrito Federal, de modo geral, para indicar de tudo, né? As coisas boas. Então, foi um portal de notícias, a primeira ideia ali, meio que uma parte de influenciador, de dicas, né? Como hoje está em alta, mas a gente já teve um tempinho disso daí. E bem no início, o que eu percebi? Ninguém falava das coisas boas de Brasília, ninguém falava do que as pessoas tinham para fazer em Brasília. E quando eu comecei com esse dinamismo ali dentro do meu negócio, né, eu comecei a perceber que as próprias empresas que a gente começou a divulgar, elas já não estavam, assim, sendo bem preparadas, tanto com marketing quanto para a parte de divulgação. Aí veio aquela chavezinha, falou, opa, aqui já dá para encaixar um negócio, né? Então ali a gente começou o nosso negócio mesmo de verdade. Então eu comecei a perceber que as empresas não tinham ali um marketing 360. Rafa, o que é o marketing 360? O marketing 360, que é o nosso modelo de negócio hoje, é onde a gente basicamente faz tudo dentro da empresa, né? Na parte de marketing. Então, o que a gente vai desenvolver? Toda a parte de gestão de redes, toda a parte de marketing offline, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso, toda a parte de marketing online, sites, aplicativos, audiovisual. Então, a gente acaba entregando um material completo para o nosso cliente. Por que disso? O que eu percebi com o tempo, né? As pessoas
ia lá, contratava uma agência para cuidar das suas redes sociais. E essa agência não tinha ali nenhum terceirizado, nem nada do tipo para fazer as fotos e os vídeos. O que o empresário tinha que fazer? Ele tinha que ir lá e contratar um fotógrafo. Aí o fotógrafo só fazia foto, não fazia vídeo, só fazia foto. Então ele ia lá e tinha que contratar um videomaker. O que eu percebi? Que para se tornar uma parte mais prática e objetiva, era mais fácil a gente ter tudo isso num lugar só, né? Primeiro ponto. Por quê? Porque quando você vai começar um negócio, né? E aí onde a gente está nessa parte da incubadora no início aí, né? Que vocês estão, nós temos que pensar num universo do modo geral, né? Então, assim, beleza, vou fazer aqui, acho que a Luciana estava comentando, referente a cadastros, a um Word, alguma coisa nesse sentido. Então, um exemplo, você já tem que pensar do modo geral, né? Quem vai preencher isso, como que vai ser, eu preciso da minha logo, eu preciso da minha identidade, eu preciso do nome. Por quê? Porque você passa a ser conhecido pela sua marca, né? Se a gente for puxar aqui alguns modelos de negócios de sucesso, muitas vezes aparecem grandes nomes, né? Quando a gente fala de refrigerante, vem um nome na cabeça. Quando a gente fala de fast food, vem outro nome na cabeça. Mas a gente não sabe nem quem são as pessoas que estão por trás daquilo dali. A gente não conhece o dono. Por quê? Porque o nome ele é muito forte. Então, esse modelo, quando a gente fala de modelo de negócio, é nesse sentido também, de você começar ali desde o nome, né, da identidade, das cores, da forma. Por quê? Porque isso é que vai dar a sua característica e começar a sua identificação no mercado hoje, que é amplo, né, gente? Hoje a gente tem um mercado aí, eu brinco, né, que através, até utilizando o marketing mesmo, quando você clica sei lá, vou comprar uma roupa, você clica aqui no modelo de roupa, aparece ali trocentas empresas. E aí você tem que se destacar nesse meio. Então a gente tem que começar a pensar que quando a gente começa a falar de plano de negócio, é exatamente isso. É a pergunta, né, que eu faço para vocês agora. Tenho meu plano de negócio montado, estou aqui com tudo idealizado, minha ideia já está tudo redondinho. Mas a principal pergunta que a gente tem que fazer é: qual é o meu cliente final? O que eu quero com esse negócio, né? Qual o seu objetivo lá na frente? Então, assim, hoje vocês têm isso definido, né? Agora acho que eu não sei, até abrir para eles responderem um pouquinho isso. Hoje vocês têm isso definido? Hoje todo mundo tem o seu cliente final definido, né? Seja de serviço, seja de produto. Como que está isso hoje na cabecinha de vocês? Pode abrir, se alguém quiser responder como é que está essa questão do produto de vocês, do cliente de vocês, da ideia de vocês. Lembra que o Rafa não acompanhou as aulas, então ele não conhece o negócio de vocês. Então, se alguém quiser ir abrir e trocar com ele nisso, fiquem à vontade. Se quiser falar, só abrir o microfone. Se tiver dificuldade para abrir o microfone, daí vocês me avisam. Ok. Me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Sou André. A logomarca que eu uso é um camelo, né? Que é Hope Camel, Esperança. Camelo da Esperança, mais ou menos assim, né? Que eu sou o nome Camelo e nome inglês. Aí a ideia do negócio meu é ser parecido com o seu negócio aí, mas não uma agência de marketing, mas um hub de tecnologia para apoiar outras ONGs. Aí tem que definir isso. Isso, já tem um caminho a seguir aí, né? Você já tem um direcionamento. E aí, qual é o porquê dessa pergunta, gente? Porque logo em seguida você já começa a se perguntar sobre o seu modelo de negócio, como alcançar esse cliente final, né? Como alcançar esse nosso objetivo. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns pontos que é para a gente ficar um pouquinho mais fácil esse nosso bate-papo. E aí, entender que a gente tem que passar por algumas etapas, né? Não adianta querer fazer de qualquer forma, desenvolver de qualquer jeito, acho que não é bem nesse sentido. E aí, provavelmente isso já foi falado algumas vezes, mas a gente tem que estar ali, né, passando sempre. Tá todo mundo vendo a tela? Aqui eu estou vendo sim. Só abordando um pouco mais o projeto do André,
A ideia dele inicial é ser esse hub de tecnologia no sentido de trazer essas organizações sociais, né, essas ONGs, para dentro da web. Então, ele viu que poucas ONGs têm um site, têm uma rede social. Então, como que ele pode trazer esses produtos digitais, né, esses canais digitais, para que as ONGs também consigam captar, que é o grande objetivo da ONG, né, captar essas doações, captar esses voluntários através desses canais digitais. Então, eu realmente acho que é uma dor que as ONGs têm, porque normalmente elas não têm pessoas focadas nisso, elas estão lá correndo atrás de fazer a ONG rodar. Então, ele tem essa dificuldade de como capitalizar isso, porque como é que ele vai prestar esse serviço para a ONG e conseguir um retorno financeiro, né, em cima desse serviço que ele está prestando, e também atingir essas ONGs, tipo, como é que ela vai, justamente o que você falou, chamar os clientes para eles conhecerem o trabalho que ele está desenvolvendo. Exatamente. Então, vamos pegar o André como exemplo, vocês podem trazer aí para o dia a dia de vocês, tá? André, o seu trabalho, o seu projeto, o seu desenvolvimento aí, ele tá muito tranquilo, tá? A gente vai virar a chavezinha agora numa situação que é a seguinte: análise de mercado atual. Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem as ONGs que precisam desse trabalho, não é isso? Dentro disso, o que a gente precisa entender? Precisa compreender o mercado. Qual a principal dificuldade hoje, né, de uma ONG de fazer essa captação, né? Porque ela precisa de recurso para desenvolver os projetos dela. Então, assim, o terceiro setor hoje, ele tem uma grande dificuldade, que é o quê? Passar uma credibilidade, tá? E aí você já pode até mesmo anotar, passar uma credibilidade que vale a pena, seja uma empresa privada, seja doações naturais, né, vamos chamar assim, ou até mesmo projetos governamentais, de apoiar o seu projeto, né? Então, assim, você já imaginou, André, que você vai pegar ali, você vai pegar o sonho de um grupo e vai trabalhar esse sonho para que ele se torne realidade. Olha a missão que você tem. Então, assim, quando a gente fala de compreender o mercado de trabalho, a gente entender hoje o que a gente tem dentro desse mercado que é difícil, que é mais difícil para o nosso cliente final. No seu caso, o seu cliente final é a ONG. Então, um exemplo, trazendo isso para a parte de marketing em geral, e aí a gente já vai com as coisas mais práticas, passando exatamente isso. É um site que possa passar uma confiabilidade, são redes sociais trabalhadas ali com toda a história, com toda a confiança que é esse material que a ONG produz e esses projetos possam trazer, né, que a pessoa possa bater o olho e falar, não, pô, isso aqui é interessante. Mas deixa eu olhar ali por trás, né, porque a gente tem sempre os dois lados da moeda. Então, assim, compreender esse mercado de trabalho é você entender que o seu cliente final, aonde está a dor dele e o que você pode ajudar, né? E aí eu vi uma situação que agora é a pior, vamos dizer assim, né, o feeling da situação. Como que eu vou ganhar dinheiro, né? Vamos para a parte prática, né? Como que eu vou ter retorno de recursos se a minha ONG também está precisando de recursos, né? Então é aí que a gente começa a entender o novo mercado hoje acho que as empresas de modo geral, que é o quê? É você começar a fazer parcerias, tá? E aí eu acho que a gente estava comentando isso antes também. Que tipo de parcerias eu vou fazer? Rafael, eu vou trabalhar voluntariamente para que lá na frente eu ganhe alguma coisa? Pode ser. Mas aí vai um conselho, gente, né? Que já está um pouquinho de tempo aí. A partir do momento que você não consegue fazer uma parceria onde existe parceria, para mim, os dois lados ganham, né? E você não tem isso, o outro lado ele não vai te valorizar. Então, assim, né? Às vezes é duro a gente escutar isso, mas é verdade. Então, assim, uma dica, claro, André, é o seguinte: vamos trabalhar aqui, vamos pegar uma ONG para me ter meu case de sucesso e começar o meu trabalho. Sim, mas vamos fazer assim, ó, eu vou produzir isso daqui, um site, um aplicativo, um WhatsApp comercial, fotos, vídeos, redes sociais novas para aquele projeto, mas que você já direcione uma porcentagem do que entrar nesse projeto a partir do seu trabalho, já vire retorno para você. Você entende? O que eu estou querendo dizer com isso? Que automaticamente, nesse primeiro momento, ele não vai poder te pagar,
Mas, com o tempo, ele já vai começar a entender que o que você está fazendo está trazendo resultado para ele e que ali vocês trabalharão juntos e vão seguir em frente, porque é um primeiro passo de muitos, né? Então, compreender e identificar essas tendências, né? Que aí a gente já passa para a parte mais técnica aqui, né? Que tendências são essas do setor, né? Quando a gente fala ali do terceiro setor. É identificar que a gente precisa ter uma persona, a gente precisa ter uma persona e um personagem dentro daquela ONG, para quê? Para que seja representada, né? Porque o que a gente compra hoje, gente? Eu queria que vocês respondessem um pouquinho. Dentro da tendência hoje de mercado, vamos imaginar, vamos pegar o caso do André, a empresa do André ainda, para a gente ter esse desenho. Hoje na ONG, o que a gente compra hoje de uma ONG? O que vocês acham que a gente compra hoje de uma ONG? O André levantou a mão aqui. Pode falar, André. Fala, André. Eu iria falar Eu conversei com uma pessoa bem de idade aí, não sei. Ela não tem muita instrução, não, mas acredita que ela deu essa mesma ideia que você falou aí. Talvez foi uma inspiração divina, né? Essa parte de porcentagem aí que você falou. Porque você começa, André, colocar no seu negócio a identidade do modelo de negócio mesmo, do que você está providenciando dentro do seu dia a dia e valorizando o seu serviço, né? A gente que é da área, a gente sabe, você parar, você pensar, você vai criar algo ali. Eu brinco isso quando eu falo muito com os meus funcionários, né? Quando a gente fala de marketing em geral, a gente está basicamente vivendo o sonho daquela pessoa, né? A gente está pegando ali o sonho dela, de ter uma empresa, seja ela de produto, de serviço, né? Então, assim, dentro desse mercado hoje, a gente tem muito isso. E aí, quando a gente vai falar de valorização, é esse primeiro passo, né? Identificar as tendências, que nem está o próximo passo ali, ele vai muito nesse ponto, que é, beleza, vou desenvolver, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porém, o que eu tenho dentro desse mecanismo? O retorno para minha empresa, seja em projeto, seja em serviço. Que retorno que eu vou estar ganhando disso? Rafa, é muito difícil a gente entender alguns pontos, e aí a gente passa para o próximo ponto ali, que é avaliei, vamos lá, o André já identificou qual é o problema que ele precisa resolver, que é o quê? Dar o destaque para as ONGs para que elas consigam ser mais valorizadas e captar mais recursos, né? Em resumo seria isso. Identificar as tendências. O que a gente precisa identificar? Precisa identificar quais as ONGs de sucesso hoje no Brasil. Vamos trabalhar assim. Hoje, André, qual a ONG que você acha hoje que faz mais sucesso no Brasil em termos do trabalho que ele desenvolve? Acho que Gerando Falcões, tem a CUFA. Que mais? No modelo que eu estava pensando, tem o Atados, né? Atados que faz essa conexão aí de voluntários com as empresas, com as outras ONGs. Que aproxima mais isso, que ela faz essa conexão, onde se inscreve outras ONGs, onde se inscreve os voluntários. Acho que a maior plataforma de conexão parece que é o Atados. Mas aí outros modelos dentro disso, quais outros nomes que vêm na sua cabeça de ONG mesmo que, vamos dizer assim, que coloca a mão na massa? CUFA é uma delas, né? CUFA, eu ouvi falar de Gerando Falcões, mas só não vi de perto, só já ouvi falar. Vamos puxar alguns institutos interessantes, né? Vamos falar de nível geral. A PAI. A gente está falando né, ontem fez, acho que foi 30 anos, né? A gente tem o Instituto do Ayrton Senna, né? A gente tem muitos institutos, muitos ONGs que hoje conseguiram se posicionar no mercado e conseguiram crescer. Por quê? Porque passaram credibilidade. E aí a gente volta um pouquinho para avaliar, e passa para esse ponto aqui de avaliar a concorrência. Rafael, mas no sistema, no terceiro setor, nas ONGs, existe concorrência?
Existe. Uma concorrência leal, mas ela existe, né? Por quê? Porque é uma concorrência onde as pessoas estão ali buscando sempre fazer o bem para o próximo, de qualquer forma, né? E aí avaliar essa concorrência seria o quê? Vou pegar aqui uma ONG que esteja fazendo, vamos trazer o nosso projeto querido, maravilhoso, né? O Igualando. O que o Igualando faz hoje? Ele está potencializando vocês para o mercado, para vocês aplicarem ali e começarem a dar os seus primeiros passos, ou até mesmo acelerarem o que já está rodando em termos de empresa como um todo. Mas aí você começa a avaliar essa concorrência, né? A gente sabe que o mercado para o negro hoje ele é muito mais difícil, né? Não só hoje, como toda eternidade que eu costumo falar. Então, assim, a gente tem que entender um pouco mais para a gente saber exatamente aonde a gente está pisando e qual o próximo passo que a gente tem que dar para o sucesso, né? Então, assim, entender e aí vamos trazer todos as empresas que estão, né, de vocês que estão aqui hoje. Hoje, qual é o seu principal concorrente, né? Quem você acredita que seja seu principal concorrente hoje? Qual que seria vamos dizer assim, aquela empresa que você vai falar assim, Rafa, essa empresa aqui, para mim, ela é a que mais tem clientes, ou é que eu me espelho para ser igual a ela? É isso, essa sua inspiração, ele também acaba sendo um concorrente seu, né? E aí é onde você tem que entender para você analisar o principal ponto, que é o quê? Ponto forte e ponto fraco. Todos nós temos nosso ponto forte e nosso ponto fraco, né? Então a gente tem que analisar muito bem dentro, principalmente quando a gente vai falar de modelo de negócio, né? Porque a gente está pensando aqui que tudo está certo, já está começando a desenhar ali, está tudo certinho. Só que lá na frente a gente vai ter um ponto fraco, né? Hoje no papel tudo funciona muito bem, né? No papel é uma beleza, é a coisa mais tranquila do mundo. Agora vamos para a prática. Se vocês analisarem hoje, qual o principal ponto fraco de vocês hoje? Quem está aí hoje, né? Eu já identifiquei algum pelas conversas de vocês aqui, eu já identifiquei alguns pontos, que também não é só de vocês, é de muita gente. Mas quer ver? Tá, que me fale aí uma pessoa que acha que Rafael, esse aqui é o meu principal ponto fraco dentro da minha empresa. Eu não consigo fazer isso de maneira clara e objetiva. Um exemplo. Alguém quer compartilhar aí o que acha que é ponto fraco do negócio? A gente falou sobre isso esses dias, né? Desafios que a gente tem hoje no nosso negócio. Um exemplo, quer ver? Vamos pegar a nossa Master. Ju, hoje você consegue precificar tranquilamente o seu serviço hoje? Não. Eu acho que precificação é um gap de todo mundo, né? Porque a gente está sempre melhorando a nossa precificação. Conforme a gente vai aprendendo, cada cliente é uma aprendizagem. Eu até brinco que eu faço testes de precificação. Então, eu precifiquei um projeto hoje. Como é que foi a receptividade do meu cliente dentro dessa precificação? Ele chorou preço? Quis negociar? Ele aceitou logo de cara? Então, se ele aceitou logo de cara, qual é a mensagem que ele está me passando? Exatamente. Barato. Eu achei que era mais e foi menos do que eu esperava, então vou fechar logo. No impulso, ele fala, tá, fechou. Agora, exatamente. se ele já fica, vou pensar, calma aí. Então, quer dizer que o meu preço chegou no limite ali daquele meu público-alvo. Então, eu sempre faço, toda precificação, eu faço um estudo de como é que foi minha precificação anterior, quais foram os quesitos que eu utilizei, onde é que eu posso melhorar minha precificação. Então, para mim, precificação é sempre assim, uma coisa de aprendizagem mesmo. Eu sempre revisito as minhas precificações antigas para fazer uma nova precificação. E eu acho que é o gatilho, o gap, né, de muitas empresas, mas meu, com certeza, a precificação. Ainda mais que eu trabalho com produto, né? E produto que tem um valor agregado diferente. Eu tenho muitas concorrências, mas eu não tenho muitas pessoas fazendo o mesmo que eu hoje no Brasil. Então, é muito difícil eu pegar... Eu falar, quanto é? Métrica, né? De mercado, assim, vou ligar para um concorrente meu e falar, quanto é que você cobra aí? Para ver quanto é que ele cobraria e ver se meu preço está perto do mercado ou não. Então, você fica sem métrica, né? Sem métrica, sem referência. Então, eu acabo que eu dito, na verdade, a Innova House 3D dita muita coisa para muita gente. Muita gente já entrou em contato comigo, tipo, eu queria fazer uma casa, quanto é? E aí eu tento puxar, como é que é a casa? Você já tem a planta, deixa eu dar... E a pessoa fica, não sei o quê. Eu sei que a pessoa está fazendo pesquisa de mercado com a minha empresa.
E a gente dita muita referência disso. E aí, o que a gente tem hoje no mercado, quando a gente vai falar, avaliar essa concorrência, né, os pontos fracos, os pontos fortes? É a gente entender, e aí a gente traz a questão da precificação, que é muito forte em relação a isso. Por quê? Porque o mercado, ele está sempre em desenvolvimento, né? Então, exemplo, um site que, vou dar um exemplo de um site que um site simples, um e-commerce, um exemplo. Sei lá, há tantos anos ele era muito caro, hoje ele continua caro, porém ele já cabe para muitas empresas desenvolverem. E aí vai todo o mecanismo nisso daí. E aí a gente tem que entender como é que é feito esse cálculo hoje. Ele é muito variável, mas o que você tem que pensar? Quem trabalha com serviço em si, desgaste, tempo de serviço, deslocamento, o cafezinho que você vai tomar, o almoço que você vai fazer, o jantar, seja o que for. E aí é a pergunta, né? Um exemplo, eu estava escutando e conversando com os amigos ontem sobre isso. Beleza, o cafezinho que eu tomo hoje para mim ir fazer um serviço em determinado lugar é o cafezinho da padaria do seu João, ou, dependendo do tamanho da minha empresa, é o cafezinho do aeroporto. Entende? E aí é onde você vai começar a entender a sua precificação, né? Às vezes essa precificação, ela tá lá, lembra a primeira pergunta que eu fiz? Qual foi? Qual é o seu cliente final? Né? Então, assim, o seu cliente final hoje é que vai ditar o seu modelo de negócio, né? Rafael, mas meu cliente final, aí vamos voltar um pouquinho pro André. Meu cliente final é eu cuidar e eu fazer esse desenvolvimento, toda essa parte de internet como um todo, da CUFA. Mas até você chegar lá, você vai ter que passar por várias outras, né? Então, assim, durante esse período é onde você vai avaliar e desenvolver o seu plano de negócio junto com precificação e todos os outros projetos, nessa crescente, nesse desenvolvimento diário, né? Por quê? Por que disso? O que a gente tem hoje no mercado? Um exemplo, né? Vamos pegar aqui uma capinha. Aqui tá mais fácil. Todo mundo vendo aí? Então, assim, essa capinha, quando ela foi lançada, ela era um preço, né? E a gente não está falando de muito tempo, né? Ela é mais resistente, tarará. Mas agora ela já está outro preço totalmente diferente. E aí a gente tem que entender que eu não posso ficar parado nos meus pontos fortes nem parado nos meus pontos fracos. Por quê? Porque a gente está em desenvolvimento, tá? Dentro desse mercado, gente, o que a gente tem que definir? Os nossos objetivos estratégicos, tá? Vamos imaginar, quando a gente fala de objetivos estratégicos, vamos imaginar que a gente está olhando uma caixa de cima, tá? Uma caixa de sapato, a gente está olhando ela de cima. O que você tem dentro dessa caixa de sapato? 2 pares de sapatos, certo? Beleza, vamos lá. 2 pares de sapato, um esquerdo e um direito, porque senão não tem como a gente calçar direitinho. Quando eu olho essa caixa de sapato por cima, eu começo a ter uma visão geral. Que visão geral? É colocar ali dentro do mercado, colocar dentro do meu dia a dia, o que eu quero? Qual é o meu público final? Esse sapato, eu quero um sapato preto. Você vai olhar lá de cima, ele vai estar preto, beleza. Atingir meu público geral. Atingir meu marco. Tá, o que eu quero? Eu quero destacar a minha empresa, vamos pegar a agência como mercado. Quando eu comecei como a parte de divulgação, né? Beleza, aí dentro do mercado, quando eu comecei a aprofundar, olhando a caixa aqui de cima, eu comecei a aprofundar, vi que, na verdade, aquele sapato preto caberia uma fivela dourada, ficaria bonito. Aí eu comecei a fazer a parte do marketing no 360, porque eu percebi que o meu cliente final estava precisando daquele tipo de serviço e daquele tipo de produto. Fui lá, embelezei mais o que eu tinha de início, né? E o tempo está passando e a gente vai crescendo e desenvolvendo. Segundo ponto, né, que é objetivos específicos. Comecei a entender que a demanda, e é estudo, é técnica, é toda essa parte de teste, que as redes sociais estavam numa crescente, mais da parte de vídeo, da parte de foto. A gente se especializou em algumas áreas, como gastronomia, como a parte mesmo de atender algumas franquias, né? Então, assim, você começa a entender e aprofundar. Então, você começa a olhar a caixa de sapato de cima, você vai olhando, pô, esse couro aqui, ele já não é um couro tão forte.
Então eu posso fortalecer isso. Aí você entende que dentro do slide que a gente está vendo, a gente tem uma visão geral e a gente tem alguns objetivos específicos. E você começa a entender a demanda do seu cliente, né? A Ju comentou sobre a questão da casa, que às vezes as pessoas fazem alguns questionamentos. Quem não faz o questionamento, porque não tá analisando o mercado. Então a pessoa vai lá, já tem o seu objetivo final ali, ou então não tem objetivo nenhum, e a Ju que vai conduzir isso daí dentro do dia a dia dela. E aí vem o principal ponto. Identifiquei o problema, preciso colocar olhei a caixa de sapato de cima, viu que o sapato é preto, preciso colocar uma fivela dourada nele. Qual o plano de ação que eu vou fazer para isso, né? E aí é a gente entender que a gente precisa desenvolver o quê? O próximo passo, né? Porque foi aquilo que uma frase que a Ju comentou também, no papel tá tudo lindo, mas para que as coisas aconteçam, o que eu preciso fazer, né? E agora todo mundo vai fazer essa pergunta. O próximo passo da minha empresa, da minha startup, do meu projeto, qual o próximo passo que eu tenho que dar? Entende? Não precisa responder. A gente falou isso na aula passada, que muitas vezes a gente fica travado, porque a gente está tendo a visão lá da frente. E a gente fica, caraca, qual é o primeiro passo que eu vou dar? E aí, na aula passada, a gente fez um trabalho de colocar metas pequenas, né? Tanto é que, por exemplo, a da Luciana era criar esse formulário para que ela pudesse dar o próximo passo, que é distribuir o formulário de inscrição para o curso de crochê que ela vai dar dentro da comunidade. Então, cara, a gente está visando lá na frente. Lá na frente, ela quer fazer o quê? Um ponto de cultura. Sim. Só que qual vai ser o primeiro passo que ela vai dar? Ela já diminuiu para fazer um primeiro curso de crochê na garagem da casa dela, para trazer a comunidade, já que ela mora na periferia e ela quer fazer esse ponto de cultura justamente para movimentar a renda, principalmente com mulheres e tal. O que a gente pode fazer hoje? Um curso de crochê dentro da garagem? Beleza. Qual é o primeiro passo desse curso de crochê? Fazer a inscrição da galera? Beleza, vamos fazer. Qual é o primeiro passo para a gente fazer a inscrição? Montar o formulário. Então, diminuir um pouco, porque senão a gente fica muito perdido olhando lá para frente e dar esse primeiro passo, que é muito importante. É o mais difícil, é você começar a caminhar. É o mais difícil. E aí, um exemplo, tá, que eu vou até, Luciana, para você entender. Até mesmo assim, junto com esse formulário, o seu próximo passo está próximo. Está bem próximo mesmo, assim, não é modo de falar, fica redundante, mas é o quê? Bate na porta da vizinha. Vai na rua de baixo, vê quem está precisando, vê quem gosta, vê se realmente o crochê vai funcionar, ou talvez uma aula de bijuteria vai funcionar melhor, entende? Por quê? Porque você vai dar esse próximo passo e você vai começar o seu plano de ação, que é o que está escrito aí, que é o terceiro ponto, né? Por quê? Porque desse plano de ação, poxa, beleza, eu estou aqui com 10 mulheres, que seja 3, estou aqui com 3 mulheres, 2 preferem fazer o crochê e uma prefere fazer a bijuteria. Então, assim, é entender também, aí já é o seu cliente final, né, vamos dizer assim, o que ele está precisando. Porque através disso a gente vai dar esse próximo passo. E quando a gente fala de dar esse próximo passo, gente, a gente realmente... sabe aquele sonho que você tem, que está aí, que você está só com ele no papel? É você tirar e falar, gente, vamos lá, chegou a hora. Quando eu decidi abrir a empresa, eu estava trabalhando de carteira assinada, né? Aquele meio que comodismo ali, que a gente acaba meio que se acostumando e tudo. Eu falei, não quero isso. Sabe? Eu falei, não quero isso. Eu conhecia muita gente, conheço muita gente. Eu falei, caramba, se eu começar a desenvolver isso daqui, vai ser legal. E aí, o que eu fiz? Não precisei sair de lá no primeiro momento. Comecei, aí vou contar um pouquinho da história, tá? Aí comecei a fazer o quê? Comecei a captar alguns clientes, conversar com alguns amigos, e eu atendia cliente ou antes das 8, ou na hora do almoço, ou à noite, porque eu tinha que trabalhar. Então eu comecei, né? E comecei a perceber, e aí veio o primeiro, veio o segundo, veio as primeiras ações, veio algumas pessoas que eu conhecia que estavam precisando desse apoio, que aí foram onde começou o nosso terceiro ponto. Lembra que eu falei para vocês que a agência tem 3 pilares? Então a primeira é essa parte de divulgação,
A segunda é a parte de marketing mesmo, e a terceira foi quando a gente começou a cuidar de algumas figuras públicas e influenciadores pelo Brasil. Começamos por Brasília, né? Hoje a gente já cuida de influenciadores pelo Brasil afora, né? Pequenos, médios, grandes, pessoas que eu nunca pensei em sentar junto para conversar, para estar ali falando sobre negócios. E hoje em dia a gente consegue atender gente no Brasil inteiro, tá? Então, assim, por quê? Porque eu dei o primeiro passo. Se eu não tivesse dado esse primeiro passo, eu não tivesse entendido isso que a gente estava conversando aqui agora, aí eu comecei a entender o que era realmente um plano de ação. Falar, tá, aqui eu consigo fazer isso sozinho, consigo atender 2, 3 clientes, mas espera aí, as pessoas estão vindo. Vamos lá, vamos procurar aumentar a equipe, vamos começar a desenvolver. E aí é onde você começa a montar a estratégia, que eu chamo de esteira, né, dentro da agência, e você começa a ter funcionários para fazer determinados serviços, direcionando, terceirizando, é a parte mais delicada dessa história. Por quê? Porque você começa tendo que entender que o seu sonho, tudo que você precisa colocar na mão de outras pessoas para que isso aconteça e tenha essa escala maior, né? E aí é onde a gente começa a entender que sozinho a gente não consegue fazer nada, primeiro ponto, mas a gente tem que saber o nosso ponto final, né? Qual é o nosso ponto final? Qual é o nosso objetivo, né? Então, assim, pequenas tarefas é o formulário, pequenas tarefas é o André pegar ali 2, 3 clientes para começar a entender o que está falando, como ele vai trabalhar, o que essa ONG está precisando. Ela precisa de um site? Poxa, mas um site talvez seja um custo muito alto para mim, porque meu tempo é muito curto. Então vamos criar uma rede social de qualidade, que isso já dá um resultado bacana, um WhatsApp Business, algo que possa passar mais credibilidade, sabe? Então essas coisas que a gente tem que começar a entender quais são os primeiros passos. Ah, e o primeiro passo, Rafael, ele tem que ser pequeno, longo, médio, tem que ser o quê? Me ajuda aí. André, tá aqui com a gente? Sim, sim. Pequeno passo é curto. O primeiro passo, ele tem que ser, eu brinco, né? Que ele tem que ser curto, mas ele tem que ser forte, porque é ele que vai te impulsionar, né? Então, esse pequeno passo, ele tem que ser firme, mas você vai ser o primeiro de muitos. Então, assim, muita atenção nesse momento. Por quê? Porque é onde você vai pensar naquele seu cliente final, que você definiu lá no início, e você vai falar, tá, agora aqui é o primeiro passo para mim alcançar ele. E aí você vai entender que cada passo que você dá, ele fica mais perto. Quando você alcança, o que acontece? Você precisa ter isso mais forte, né? E aí a gente passa para um ponto que é o quê? Hoje o mercado, gente, seja qualquer serviço, produto, seja o que for, o mercado hoje ele tá fácil? Tá fácil? Não. Não, Tá não. ele não tá fácil. Isso a gente tem alguns pontos para isso, né? Ele é muito competitivo. Ah, mas ele é muito competitivo, quando chegar na metade do caminho eu vou desistir. Não. O que você tem que falar quando você pensa em competitividade? Qual é o seu melhor incentivador no seu serviço, no seu trabalho, na sua empresa hoje? Qual o seu melhor incentivador? Quem te incentiva mais? Quem você pensa? Quem vem primeiro na sua cabeça, Ju? De incentivar, de A mãe ou o pai, né? de projeto que incentiva ou pessoa que incentiva? De Ou modo geral. esposa. De modo geral. O que te incentiva hoje? O que faz você acreditar em todo o seu sonho, tudo que você estudou, tudo que você está desenvolvendo até hoje na sua vida? Cara, eu acho que o que mais me motiva a continuar com o meu projeto hoje é a transformação que eu posso fazer na vida das pessoas, né? Eu acho que enxergo a habitação de uma forma diferente, porque eu me mudei muito e entendi que a casa, ela não é só 4 paredes, né? A casa é tudo que a gente constrói dentro daquele ambiente.
Só que se eu não entrego nem minimamente 4 paredes e um ambiente em que as pessoas possam morar e construir sonhos, eu não estou entregando nada. Né? Eu estou entregando uma coisa que pode ser trocada, uma coisa que ninguém vai construir nada lá dentro. Que hoje é o que acontece em boa parte com o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida entrega 4 paredes, mas não entrega um ambiente onde a pessoa possa construir seus sonhos. Né? Ele pensa num quarto onde a planta mínima cabe uma cama e um armário, não cabe uma escrivaninha para o filho estudar. Então, quando eu penso no meu projeto, é isso. Né? Então, e isso é reforçado todo dia. Quando eu vou para a faculdade, eu vejo pessoas morando na rua. Né? Quando eu passo em algumas comunidades, que eu vejo pessoas morando em barracos. Quando eu faço visitas, eu também sou voluntária da Cruz Vermelha. Quando eu faço visitas e eu vejo pessoas que não têm vaso sanitário, não tem banheiro em casa e fazem as necessidades no buraco no chão do lado do mesmo lugar onde ela guarda água potável para ela beber e lavar a louça e fazer outras coisas. Então, quando eu vejo essas realidades no Brasil, até me arrepio. É o que me motiva a continuar com o meu projeto, né? Mas o que me motiva profissionalmente hoje é a minha família. Então, eu tenho uma filha, né, de 1 ano e 5 meses, e isso, com certeza, é o que me motiva a continuar persistindo nesse sonho. Você falou uma coisa muito importante, gente. Então, assim, muita atenção agora, tá? A Ju chegou na resposta que eu queria. Quem mais te motiva hoje, Ju, que você acha? Eu não sei, muito difícil. Não, mas responde. Como eu tenho que botar a comida na minha mesa todos os dias, é minha família. É sua família. Não, tá errada. Sabe quem mais te motiva hoje? Que você falou, e aí eu quero que vocês entendam o que eu vou colocar aqui agora, que é o quê? Quem mais me motiva hoje, gente, é o meu concorrente. Quem mais me motiva hoje é aquela pessoa ou aquela empresa que eu olho e falo, eu quero ser melhor do que ela. A Ju falou do Minha Casa e Minha Vida. Ela desenhou o que é a melhor válvula de escape para ela no dia a dia. Ela entender que a pessoa gasta ali, sei lá, vamos botar aí 70, 80, 150 mil reais numa casa, mas ela tem direito ao quê? A uma cama, a um guarda-roupa, né, que dá para colocar lá dentro, e não que não seja, tá? Mas não me interprete dessa forma, mas assim, o mínimo. Só que ela consegue, dentro do projeto, dentro da empresa dela, dentro de tudo que ela sonhou, às vezes com menos, ou então até com o mesmo tanto, fazer algo 5, 6, 7 vezes maior. E aí você entende o que te motiva? Porque quando a gente fala de vantagens competitivas, e a gente tem que entender aqui todos esses 4 pontos que eu vou pincelar aqui, que é o quê? A inovação. Por quê? Porque se seu cliente hoje, vamos pegar a Luciana, né? Isso. Vamos pegar a Luciana como um exemplo para isso também. Pô, a Luciana foi lá na vizinha, viu que aquelas meninas, todo mundo, se ela juntar a comunidade, todo mundo começar a fazer a parte de artesanato, de tricô ali, todo mundo vai conseguir viver melhor, vai conseguir desenvolver. Mas o principal concorrente dela, entre aspas, é, às vezes, a prefeitura ou o bairro que dá o mínimo do mínimo que aquelas pessoas precisam. E ela precisa estar motivada para isso, para melhorar a vida daquelas pessoas, através de artesanato, através né, eu gosto muito do artesanato por causa disso, porque você acaba trabalhando ali, colocando amor nas suas mãos, né? E ali você consegue passar isso para o próximo. E você já imaginou essa inovação? E que inovação é essa? Vou fazer, está muito no auge hoje, né? Eu tenho 2 filhas e elas gostam também dessas coisas, e aí é tudo muito de tricô, de isso e daquilo, e querem desenhar, e querem fazer bolsas, e olham isso, e olham tudo. Mas você percebe que o amor que a pessoa faz aquilo dali acaba usando mesmo, né, as técnicas da inovação, né? A excelência, quando a gente fala de excelência operacional, é exatamente isso, é você entender que você precisa fazer essas etapas, dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, para entregar algo para o seu cliente final dentro do seu serviço ou do seu produto com qualidade, né? E aí uma coisa que é interessante, vou pegar um exemplo, pão francês. Pão francês, ele é igual em todo lugar, não é isso?
Na técnica, ele é igual a todo lugar, né? Sim. Ele é feito com farinha, ele tem a gramatura ali basicamente a mesma por cada pão, tarará, tarará, tarará. A receita, ela é igual. Mas qual é a diferença de cada pão? É a mão do padeiro, é o tempo que ele deixa no forno, né? É você pensar que o produto que ele escolheu para fazer aquilo dali, porque farinha a gente tem várias marcas. Então, dependendo do que ele escolher, vai dar uma personalidade diferente para aquele pão. Aí você tem o pão do Zezinho, que é melhor do que o pão da Maria. Aí você entende, é a mesma coisa? É, a receita é a mesma. Então a gente tem que personalizar muito o nosso trabalho, porque você consegue se destacar no meio do outro, exatamente por causa disso, né? Quando você começa a contar histórias, quando você começa a comprar, e aí eu falo, né, que no nosso meio de marketing, o que a gente tem que pensar? Eu não compro e não consumo produtos, eu não consumo serviços. Hoje o mundo está muito, principalmente depois da pandemia. Eu percebi muito isso depois de muitos testes, tá, Ju, inclusive. Que é o quê? É você perceber que as pessoas hoje, elas gostam de estar próximo de pessoas. Então você compra história, você compra a vida daquela pessoa. Então, exemplo, um, um, um pão do Zezinho, ele pode ter sido feito da mesma forma que o pão da Maria. Mas a Maria, na padaria dela, ela conta a história, ela conta o tempo que ela passou, tudo isso dentro do produto dela. Então, você acaba indo lá, por quê? Porque você sabe que a Maria faz as coisas com mais amor que o Zezinho. E aí é onde você consegue se destacar, né? E dentro desse mercado, o que a gente tem que pensar? Hoje, quando a gente fala de marca, a marca ela é forte não só pelo fato de ser reconhecida. Lógico, a gente vai falar aqui de carro, vem várias marcas na cabeça. Mas se a gente fala de bebida, né, um refrigerante, vem uma marca de cara primeiro, não adianta, vem a Coca-Cola. Fala de fast food, vem o McDonald's, fala de tal coisa. Por quê? Porque as marcas se permaneceram dentro do mercado, usando essas outras três referências, elas conseguiram se permanecer fortes. Mas eles tiveram uma história para permanecer forte. Então a gente tem que contar as nossas histórias e vivenciar isso no dia a dia para que a gente também se torne forte no nosso meio. A gente sendo forte não quer dizer que você seja, vamos dizer assim, né, que você tem que aceitar tudo e direcionar tudo. Não, você ser forte é você saber se posicionar, né? Quando você se posiciona, e aí vamos lá, né, André? O André comentou, mas estou fazendo uma coisa aqui para ter um portfólio. Hoje, André, eu tenho muita coisa que eu já fiz, né? Assim, para pessoas mais próximas, literalmente sem receber nada, que hoje virou portfólio, mas se posicionando ao ponto da pessoa, quando começou a ganhar, falar: toma aqui, ó. Hoje eu conquistei isso porque você fez isso, isso, isso por mim. Mas é você saber se posicionar, você não se deixar levar. Porque, gente, quando a gente fala de empreendedorismo de modo geral, e aí que a gente está falando na mesma língua para todo mundo, a gente sabe que a gente tem que dar 10, 15 mil voltas a mais do que uma pessoa que às vezes faz a mesma coisa e tem a cor diferente, né? A gente sabe o jeito que o mercado funciona hoje. Então, assim, o nosso trabalho ele é 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes maior. Mas é o nosso trabalho. A gente não pode deixar de vivenciar isso, sabe? De tipo assim, o próximo passo que eu vou dar por mim, né? Vou me inspirar ali, né? Vou me inspirar no meu concorrente que vai me dar essa inspiração para me ser melhor do que ele, mas é por mim, né? E aí, para a gente entender um pouquinho hoje, mais dentro desse mercado, aí eu vou contar um pouquinho mais da história, né? Estratégia de crescimento e expansão. Rafael, como que você cresceu? Como que você desenvolveu hoje? Né, a gente está sempre em crescimento, hoje a gente não é tão... Eu brinco, né, que a gente chegou no meio, né, a gente está ali no meio do caminho, a gente é uma média empresa. Por quê? Porque a gente fez essa estratégia. Qual era a estratégia hoje, né? Vamos direcionar aqui 3 pontos dentro da agência. Lembra, primeiro ponto era divulgar. Segundo, trabalhar dentro do 360 do marketing completo. E o terceiro, cuidar de alguns influenciadores. O que eu percebi? Com esses 3 pontos, eu comecei a entender e atender clientes que precisavam das 3 situações. Então, hoje... Posso te interromper rapidinho? Você está passando os slides?
Tô. É porque aqui parou no análise do mercado atual. Não sei se... Deixa eu ver aqui uma coisa. Sabe? Vamos passar por aqui, que é melhor, então. Tá. Eu não sei, eu vi, eu falei, ué, será que a gente tá acompanhando os slides? Agora então aqui, ó, beleza, tá? Aí esse aí foi só voltando, tá? O que a gente tinha falado sobre visão, objetivo específico, plano de ação, que é o próximo passo. Aqui que a gente estava falando sobre inovação, personalização, vou disponibilizar isso para vocês, tá, gente? E aí fica mais fácil vocês entenderem. E agora a gente passa para esse ponto. Tá, alguém quer falar alguma coisa antes da gente entrar nessa parte aqui de crescimento e expansão? Enquanto o pessoal toma coragem para falar, eu queria... você falou esse negócio da concorrência, de ser a seu grande motivador, seu grande incentivador, né? E eu estava pensando, tipo... eu sou muito motivado, sim, pela minha concorrência. Mas existe uma concorrência interna também, da gente ser sempre o nosso melhor. Eu acho que isso também... O que você acha? Eu acho que isso também motiva a gente. Tipo, pô, se eu cheguei aqui, eu posso chegar lá. Então, vou dar mais um passo. Exatamente, é onde a gente entra aqui, até no próximo ponto, que é o quê? Sabe aquela frasezinha, né, que a gente costuma escutar? Vamos bater a meta, né? Então, assim, minha expansão minha meta é bater 3 clientes. Beleza, pô, mas eu cheguei com 3 clientes com 3 meses. Espera aí, eu vou parar agora? Não. Você vai lá e faz o quê? Você dobra a meta. Dobra a meta. Por quê? Porque você é seu ponto de inspiração e você sabe até onde você pode ir. Só que ao mesmo tempo que isso é positivo, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E aqui eu vou contar umas histórias para vocês que fazem um pouquinho de sentido, vamos dizer assim, né? A parte triste da história. Também. O que acontece? Quando você começa a pensar nessa parte de estratégia de crescimento e expansão, é exatamente isso. Pô, vou crescer, vou desenvolver, vou atender 30, 40, 50 mil clientes, aí você vê que você conseguiu desenvolver um mecanismo, né, que hoje eu falo que é do marketing 360, que você faz foto, você faz vídeo, você faz tráfego pago, você faz site, você faz aplicativo, você consegue atender pequenas, médias, grandes empresas fora de Brasília, você começa a atender franquias, onde você começa a entender ali que você começa a viajar o Brasil, e aí foi coisas que aconteceram, tá, gente? Você começa a viajar o Brasil, abrindo loja para cliente, desenvolvendo tudo, fazendo início, meio e fim, aquela coisa maravilhosa que você olha assim e fala, cheguei aonde eu queria estar. Porém, você percebe o seguinte, que essa estratégia de expansão de crescimento, ela não estava com a base tão sólida. E aí é onde você começa a entender que hoje, dentro do marketing, né, em geral, você precisa de terceiros. E aí é o que a gente estava conversando até antes, né, de começar. Aonde está esses terceiros de qualidade? Por quê? Porque uma coisa, eu brinco, né? Eu falo assim, mas se eu sentar na frente a frente com qualquer cliente, eu não perco o cliente. Por quê? Porque o cliente, qual a preocupação dele? Se você sabe entregar o serviço, né? Vamos falar de serviço diretamente, se você consegue atender ele com o seu serviço, e o principal ponto, se ele pode pagar por esse serviço. E aí, o que você faz? Tá, você vai se valorizar demais? Aí você joga, né? Eu jogo uma frasezinha que é para eles ficarem. Lógico que eu tenho tudo planejado, tá, gente? E aí já entra umas técnicas de venda. Mas aí você pergunta, faz que nem as Casas Bahia. Tá, mas e aí, você quer pagar quanto? Porque a pessoa não vai conseguir colocar valor no seu serviço, no seu produto. Ah, mas ela sempre vem um A. Ah, mas eu não sei. Eu falei, mas diga aí, quanto você tem planejado para você, que você quer gastar com marketing? A pessoa, mas eu não pensei nisso, não sei o que. Eu falei, então você está errada. Então, automaticamente, o que começou? Começou a virar uma chave de consultoria de marketing. Então, eu falo que hoje a nossa agência ela não é uma agência. Nós somos consultores de marketing. Por quê? Porque eu vou para dentro da empresa da pessoa, eu vou trabalhar ela início, meio e fim. Né? Eu vou ensinar ela a precificar, eu vou ensinar ela a entender o produto dela, o mercado que ela vai trabalhar, o que ela vai vender e como ela vai vender. Automaticamente, ele vai falar, eu não sei como te pagar, mas eu já tenho meu valor. Né? Então eu falo, então tá bom, é X valor, para a gente começar um trabalho bom, vamos entrar aqui, eu vou te dar X% de desconto e a gente começa o trabalho. Porque brasileiro gosta de ouvir a palavra desconto. Né? Não importa onde for, mas eles gostam. E aí, você já tem tudo isso. Ah, mas eu dei o desconto demais, Rafael? Não, você já
Você já foi com todo o seu planejamento e estratégia pronta, entende? E aí vem um problema aqui nessa situação, que foi o que o Ju falou. Você se autodesafia, você quer crescer. Só que você percebe que um tempo você não consegue mais fazer sozinho. E aí o que acontece? O terceirizado, né, o seu funcionário, infelizmente, ele não é você. E aí que vem o problema. Que foi o que aconteceu. Eu cheguei a perder muitos clientes por irresponsabilidade e falta de compromisso de funcionários. Você prometer tal coisa para tal dia e não conseguir entregar. E aí você olhar assim e falar, caramba, tá, e agora? Né? E aí vem uma situação. Quem aqui, né, que acho que todo mundo está usando muito essa frase hoje, quem aqui já demitiu o cliente? Se demite cliente por várias situações. E às vezes você tem que ser bem realista e entender toda essa estratégia quando a gente fala aqui, que é o quê? Você saber até onde você pode ir. Beleza, eu quero 3 clientes? Quero. Pô, fiz 3 meses? Pô, então vamos dobrar a meta. Mais 3 meses eu vou conseguir mais 3. Beleza, deu 6. Pô, deu 6? Ótimo, vamos lá, vamos para 9. Tá, beleza. Pô, chegou no 12 eu já não consigo fazer mais sozinho. E aí é o seguinte, como que você vai fazer? Você vai ter pessoas de bom trato que vai cuidar do seu filho, porque sua empresa é seu filho, da forma que você cuida? Então, assim, qual o segredo? Se conectar com pessoas de qualidade que vão te dar esse suporte, né? Que consigam fazer coisas que nem você e que às vezes você também não precisa acelerar. Você pode muito bem chegar uma hora e você vai falar, opa, vou frear. Eu fiz isso, teve um tempo que eu tive que fazer isso. Freiei, mandei alguns clientes embora, junto com os clientes mandei alguns funcionários também, e comecei aí recomecei, sabe? Onde você faz ali um retrabalho de vamos crescer novamente. Por quê? Porque você já passou por aquele caminho. Você já sabe o que você tem que fazer certo. Então, essa expansão aqui, quando a gente fala de estratégia, ela é muito interessante. Por quê? Porque a gente fala de aumentar a sua participação no mercado atual. Eu posso, né, e aí vamos trazer a Luciana como exemplo. A Luciana pode começar com um projetinho ali com 3 mulheres, as vizinhas. A vizinha da direita, a vizinha da esquerda, a vizinha da frente. Com o tempo, ela vai entender que a outra vizinha já vai chamar a outra, que vai chamar a outra, que vai chamar a outra. Com o tempo, ela já vai estar com um espaço gigantesco. Mas e aí? Até onde isso faz parte, né, desse desenvolvimento que você preparou? Porque você tem que preparar a base. Se você não preparar a base, você não vai conseguir, né? E aí é entender, desenvolver. Hoje a gente consegue, aí eu vou passar alguns pontos aqui, que é o quê? Hoje a gente consegue atender 3 tipos de cliente. Hoje tem o nosso portal, que é o indicabrasilia.com.br, depois vocês dão uma entrada lá, só fala de notícias boas. Então, assim, hoje eu consigo atender a parte de imprensa de uma determinada empresa. Hoje eu consigo fazer o marketing 360, essa consultoria de marketing dentro de uma empresa do início, meio e fim. E também consigo conectar marcas a influenciadores, que a gente chama de marketing de influência hoje, que são os creators, né, que são pessoas que estão ali para expandir a sua marca, eles não são vendedores, dentro dessa diversificação de produtos que a minha empresa tem. Entende? Então, o que acontece? Você entendeu que dentro desse mecanismo que a agência desenvolveu, eu consigo atender o meu cliente nos 3 pontos, né? E esses 3 pontos, ele complementa o início, o meio e o fim do produto dele ou serviço, né? Vamos botar um exemplo. Se a gente pegar a empresa dela para fazer uma consultoria, a gente consegue entender que a gente tem todo o mecanismo ali para expandir. Só que esse crescimento, ele vai ser como? Ele vai ser gradual? Ele vai ser imediato? Ele vai ser um boom de uma hora para outra? Vai depender da nossa estratégia, né? Vai depender da nossa estratégia. Mas o que a gente tem que fazer primeiro, André? O que a gente tem que fazer primeiro? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer até a gente chegar nesse ponto aqui? Dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não consegue chegar a nada disso daqui que a gente está conversando, tá? Para a gente não se alongar muito. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Um ponto rapidinho, só para a gente passar, tá? E aí é onde a gente não sabe. Por que a gente não sabe precificar, tá?
A gente não sabe precificar porque a gente não sabe quanto que a gente gasta. A gente não sabe quanto que a gente gasta para botar o nosso projeto para rodar, para fazer nossa empresa funcionar. Esse é o grande problema hoje. 60%, 70% das empresas, elas não sabem quanto que elas gastam. Às vezes ela ganha 1 milhão, mas ela gasta 2 e não percebe. Quer ver um exemplo claro disso que a gente tem hoje? Hoje a gente cuida muito de projeto de gastronomia dentro do iFood. Se a gente sabe que o iFood cobra 30% para você vender lá dentro, e aí o meu pão custa R$1 no balcão, aí eu pego esse pão de R$1 e coloco no iFood por R$1. Você entende? Automaticamente eu tô pagando 30, eu tô pagando para trabalhar. Porque a gente não sabe. A gente não sabe eficiência. Então, assim, um exemplo. Pegou o pão a R$1, você tem que vender ele a R$1,30 para você ganhar o mesmo lucro que você tem ali. Ah, mas eu não sei nem o lucro que eu tenho. Quem mexe com produto, quem mexe com produto, fica mais fácil de entender isso. Né? Às vezes eu sinto com cliente, gente, que é empresa grande, marca grande, restaurante gigantesco, restaurante com 30 anos, 40 anos de mercado, aí você vai sentar lá e você fala, tá, mas e aí, quanto que você gasta para produzir esse prato? Ah, eu não sei. Você não sabe nem quanto que você está ganhando. Não, mas eu sei que no final do mês eu tenho que pagar 30 mil de aluguel, tenho que pagar isso, aquilo, e me sobra 10 mil. Ou às vezes não sobra, tá empatado. Tá bom. Não. Você tem que entender que a água que você abre ali para lavar uma colher tem que entrar no custo do seu prato. Eles não sabem fazer isso. E olha que são empresários gigantes, né? A gente falou um pouco de estrutura de custo na aula passada, né? Na técnica lá que a gente estudou, que foi o Canvas, né, de modelo de negócio, ele acaba abordando a estrutura de custo básica para o seu negócio funcionar. O que sem essa atividade que você precisa desenvolver, o seu negócio não funciona. Um restaurante tem que ter uma cozinha, um cozinheiro, tem que ter o prato, tem que ter a comida. Então, isso é básico. Sem isso, não dá para fazer comida. E aí, tipo, o que está envolvido nisso? A água, a energia, o gás. A gente não tem noção. Você cozinha onde? É num restaurante alugado, numa loja alugada, ou você cozinha na sua casa? Se você cozinha na sua casa e você está usando a cozinha por um tempo X, ela corresponde a uma parcela do aluguel da tua casa. Exatamente. Então, você tem que botar lá. Ah, mas eu não pago. Não, você paga. Você paga. E aí você tem que. Você não paga pro seu negócio, você paga para viver, mas o seu negócio vai começar a te ajudar a pagar esse aluguel. Exatamente. Se você não coloca isso na sua estrutura de custo, você não vai crescer, porque você não vai conseguir migrar da cozinha da sua casa para uma cozinha de uma loja, né? De ter um restaurante. E aí a gente fez esses 2 exercícios, tanto de colocar a estrutura atual, básica que você tem para rodar o teu negócio, quanto qual é a estrutura que você quer ter já no momento ideal. Hoje você paga uma parcela, você cozinha na tua casa, mas e depois? Você quer ir para uma loja? Então, quando você faz esse exercício, fica mais claro, às vezes, alguns custos. E outro, a pessoa que cozinha, ela não bota um salário para ela. Porque, eu cozinho, eu não preciso me pagar. Não, você tem o seu tempo dedicado ali para fazer aquela comida, né? Então, você precisa colocar aquele custo dentro do teu negócio. E muitos erros acontecem nessa parte, principalmente no começo, quando é isso, eu que faço, então não tem funcionário, eu dou a minha hora de graça, eu cozinho na minha casa, a pessoa, ela perde esse controle. Um ponto bem interessante aí, a gente aprende nas dores também, que é o quê? Eu gosto muito, eu sou apaixonado por gastronomia, né? Então a gastronomia, ela traz muitos ensinamentos pra gente. Então, um exemplo, beleza, eu vou fazer aqui marmita, simples, marmita, arroz, feijão, salada, um tipo de carne e pronto. Só que um exemplo, a marmita que eu faço hoje, eu não fiz a ficha técnica. Então, assim, eu não sei se eu gasto. Aí, beleza. Vou lá, ponho 3 colheres, nenhuma, na outra eu ponho 4. Na outra eu ponho 5, numa eu ponho 3 pedaços de carne, na outra eu ponho 2. A primeira, que eram 3 arroz, ela custou R$1 para mim. A outra, que eu botei 6, ela custou R$2. Só que eu continuei vendendo ela por R$1,50.
As duas. Então, assim, é esses detalhes que a gente tem que prestar atenção. E o principal, que aí é dor mesmo, que a gente tem que prestar muita, muita, muita atenção, vocês estão começando agora. Existe uma coisa que é o Prolabore. Esse valor, ele tem que ser retirado desde o primeiro momento. Ele tem que estar na planilha. Se você vai tirar ou não, é decisão sua, mas ele tem que estar lá. O meu salário como um empresário, ele é X. E aí um exemplo, tem a conta PJ e tem a conta pessoa física. Ou, que todo mundo faz hoje, né? Faz tudo ou pega PJ e usa tudo junto, ou usa o físico junto com o PJ e faz essa misturada toda. Resumo da ópera. Às vezes você não sabe nem tanto de imposto que você tem que pagar quando você começa a pagar imposto. E você pega esse dinheiro falando, isso aqui é lucro. Só que você esqueceu que você emitiu uma nota que era 6%. E aí você pensa, não, eu lucrei 10. Não, você lucrou 4. Né? Essa visão que a gente tem que ter. Então, tudo isso daqui vai muito da estratégia de recursos, de custo, porque, beleza, hoje eu demoro 8 horas para ficar na cozinha fazendo isso, isso e isso, mas tá, no mês isso aí me custou quanto? Né? Então, tudo isso conta, tudo isso a gente tem que ter essa visão. É uma parte muito delicada, eu acho que isso aí a gente tem que deixar fazer uma aula só para falar sobre isso, só para trazer planilhas, trazer números, e usar, né, a tecnologia a nosso favor para isso. Vamos ter uma aula sobre isso, precificação, e uma sobre vendas também. Show de bola. Porque isso é interessante para a gente, acho que é o principal ponto, né, que a gente tem que ter dentro do nosso mercado. E o que a gente tem hoje, gente? Hoje está tudo falando assim, né? A Luciana tá escrevendo algumas coisas aí, Ju, que eu não tô conseguindo ler, se quiser passar. Posso ler aqui. Ó, a Luciana falou que ela tem problemas em precificar projetos, né? Principalmente na área da cultura, que é a área que ela atua. E ela falou de 7 mil ia cobrar 1.000. E mais 1.000 para o videomaker. Agora ela ficou... isso era um edital de 7 mil. Aí agora ela ficou sabendo de um edital que vai pagar 4 mil. E agora? 500 para mim, 500 para o videomaker? Quando a gente fala de edital, essa parte de precificação ela fica um pouco nebulosa, porque você tem que encaixar o seu projeto dentro daquele montante de dinheiro que o edital vai dar, né? A gente faz Exatamente. Isso dentro do Igualando. Dentro do Igualando, a gente precisa encaixar todas as atividades que vão rodar dentro do edital de captação, né, desse projeto. E aí isso pode ter uma variação. Se eu pego um edital que tem um pouco mais de recurso, eu consigo pagar um pouco mais, só que isso tudo tem que ser muito contabilizado. Tipo, quantas horas você vai trabalhar? Quantas horas o videomaker vai trabalhar? Você é coordenadora do projeto? Então, não acho que você tem que ganhar a mesma coisa que o videomaker. Né? Porque você está coordenando todas as atividades, ele está entrando numa entrega específica. Então, eu acho que para edital é muito legal você tentar quantificar em horas e aí ver como é que é a distribuição de trabalho, o quanto que cada um vai trabalhar, né? E uma coisa importante, Luciana, também que você tem que ter em mente é o seguinte, é responsabilidade, tá? Um exemplo, uma responsabilidade dentro de um projeto, ela é muito variável. O coordenador, ele tem uma responsabilidade maior, o videomaker, ele tem uma responsabilidade dentro do projeto, ele tem, mas um apresentador, um exemplo, vamos pegar um artista, né? Aí você tem todo você tem todo um universo, porque eu gosto de eventos, eu gosto muito dessa parte de cultura, então assim, sou apaixonado por isso também. O que você tem que entender? Cara, que quem vai acompanhar a montagem, a desmontagem daquilo dali, quem vai estar conectado do início ao fim, é a pessoa que é mais responsável. Então, automaticamente, o tempo de trabalho dela vai ser maior, né? Eu brinco, né, que muitas vezes a gente já coordenei muita coisa, já fiz muita coisa, então assim, é o primeiro a chegar e o último a sair quando sai, tá? Então, assim, é isso. E aí, colocar numa escala, por exemplo, pô, beleza, o projeto, o edital é 4 mil, mas o que eu tenho que entregar disso daqui? O que tem de desenvolvimento dentro disso daqui? O que vai levar mais tempo? Pô, o evento cultural vai durar 2 horas, tá, mas eu tenho que chegar antes, tenho que fazer isso, então você pega aquilo dali, divide por 100, se você for ficar 60% do período, 60% é o seu recurso. Se o fotógrafo for ficar
20% do período, 20% para ele, o videomaker, 20% para ele. Então, isso daí você consegue dimensionar quando você começa a colocar essas divisões, né? Acho que a Carla levantou a mão aí. Isso. Carla, pode falar. Carla, tá aí com a gente? Se você estiver falando, tá no mudo. Ah, você tá sem áudio. Você manda no chat que eu leio. Apareceu sua mão levantada aqui. Aí, se você quiser ir escrevendo, aí eu leio para o Rafa que ele te retorna. Ah, ela acha que foi sem querer. Tá tranquilo. Tranquilo. E aí, gente, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente tem que entender que hoje o mundo ele está muito acelerado, né? A gente tem aqui, acho que algumas gerações diferentes de idade, então, o que acontece hoje? A gente está conversando aqui e tem gente lá na China que está pensando como dominar o mundo com clipes e está conseguindo desenvolver algo nesse sentido. Então, o que a gente tem que pensar hoje é que o nosso serviço ou o nosso produto, ele não pode ficar estagnado, ele não pode ficar parado. Então, a gente tem que estar sempre conectado a essas mudanças, a inovações. Ah, como que a gente vai conseguir isso? Pesquisa, estudo, tá? Então, um exemplo. Vamos pegar a agência como exemplo. Qual o serviço inicial que eu comecei fazendo, gente? Apresentação, né, divulgação e o serviço normal de marketing. O que eu comecei a entender com o tempo? Que o monitoramento constante de você entender o mercado é isso. Que as pessoas precisavam de mais vídeo, precisavam de mais as redes sociais e estilo de venda começou a precisar mais disso. Antigamente, como é que a gente vendia antigamente? Era uma foto e pronto. Né? Uma foto do produto de frente e pronto. Não. Hoje em dia você tem que mostrar o produto 360, vira de cabeça para baixo, pega ali, pega uma modelo, vira ela de cabeça para baixo, faz um monte de coisa para quê? Para que você consiga vender o produto, né? Então, um exemplo, esse avanço tecnológico você tem que ir acompanhando. E você tem que ter isso em mente aqui, quando a gente fala de espírito inovador, é isso. Ficar conectado o tempo inteiro e hoje a tecnologia está tão evoluída que hoje a gente não olha mais, né? Antigamente a gente olhava assim, depois a gente foi abrindo, hoje a gente é perigoso ter que colocar 2 olhos aqui atrás, porque você tem que olhar 360, né? Porque não tem como. Hoje o mundo pede isso. E aí entra um mecanismo dentro da própria agência. Hoje em dia, eu não me considero como agência, eu me considero como consultoria, porque eu vou entrar na empresa do meu cliente e vou sentar com a atendente de caixa até o gerente financeiro dele entender aonde está as conexões e aonde está o erro para vender mais ou que não está vendendo, entende? Então, a gente tem que ter isso em mente. Por quê? Porque essa flexibilidade, eu não posso chegar aqui e vou falar desse jeito assim, vou lá e vou fazer só foto. Vou lá e vou fazer só vídeo. Aí eu chego lá, mando um funcionário lá fazer um vídeo do projeto da Luciana. Aí o projeto da Luciana tá lá no palco, acontecendo uma apresentação, o fotógrafo tá na frente do palco, tirando foto só dali. Um exemplo simples para vocês entenderem. Só que aqui atrás ela tá passando uma música emocionante. Aqui atrás eu tenho uma senhorinha chorando por causa da música. Aí o fotógrafo tá aqui, ó, só na frente. Se ele não tem essa visão e essa flexibilidade, o que vai acontecer? Ele vai perder aquele momento que era interessante ele fazer uma foto, ele fazer um vídeo, que vai passar o resultado final para o projeto da Luciana, que deu resultado, tocou o coração daquela pessoa, aquela apresentação que é cultural que foi apresentada ali. Entende? Então a gente tem que ter essa flexibilidade, tem que ter essa visão para tudo, por quê? Porque sem isso a gente não consegue, na prática, o que acontece, né? Até a palavra é um pouco pesada. Mas a gente é simplesmente mais um na fila do pão. E aí a gente fica para trás. Entende? Então, assim, é essa visão que a gente tem que ter. E aí a gente volta uns 2 slides e vou falar daquela questão do crescimento e quem está com a gente nesse crescimento, né? Porque é muito fácil quando você consegue fazer tudo. Né? Se eu vou falar isso aqui com vocês, falar, gente, vamos lá, cada um faz o seu produto, o seu serviço. Beleza, sozinho você não dá conta de fazer, início, meio e fim. Mas eu falar aqui para cada um, a partir de amanhã a gente tem 20 clientes para atender, você não vai conseguir fazer. Sozinho. Né? Então você tem que ter essa conexão para você saber o seu crescimento. Na aula passada, Rafa, a gente falou um pouco sobre isso, dessa questão de, tipo, fazer sozinho, né? Primeiro, uma coisa que você falou,
A gente já bateu muito nesse ponto, que às vezes a pessoa busca uma solução de marketing e acha que vai ser o quê? Melhorar o Instagram, botar um site no ar que vai vender mais. E não, às vezes o erro está por trás. Né? Às vezes, tipo, a precificação está errada, a persona está errada, e a pessoa muda todo o produto dela, ou investe pra caramba em marketing, tráfego pago e não sei o quê, e às vezes não traz o resultado esperado. Por quê? Era isso. Tá? E eu já vi casos, até na área alimentícia, que a pessoa, se ela vendesse mais do que tantas unidades, ela começava a dar prejuízo. Sim. Fez uma precificação tão zoada. Exatamente. Que ela tinha um limite ali para dar lucro, e se ela vendesse mais, ela ia começar a ter prejuízo no negócio dela. Então, assim, é muito. As pessoas acreditam que o marketing é essa ferramenta maravilhosa. Assim, o marketing, rede social, impulsionamento de postagem, porque o marketing mesmo, ele faz toda essa análise, né? Só que as pessoas entendem o marketing só como essa coisa de fora, né? Para fora. A gente Aí esquece, não é isso. A gente esquece alguns pontos, né? Bem importante. Primeiro disso, Ju, hoje o que acontece? E eu falo para meus clientes sempre, cara, posso fazer o cliente bater na sua porta tranquilamente. Ele vai bater com as estratégias, com tudo que a gente faz, ele vai bater na sua porta. Mas às vezes o problema está da porta para dentro. Às vezes a sua funcionária não consegue atender, não consegue vender aquele produto que eu fiz o cliente bater lá, que é tão difícil. E ele bateu na porta e a funcionária não sabe vender. Então, peraí, vamos lá, vamos olhar daqui para dentro como é que tá. Primeiro ponto. Quando a gente fala de marketing, gente, o marketing ele vai muito além, tá? O marketing ele sai desde uma análise de mercado, uma análise de preço. Ah, vou abrir um mercado. Tá, você vai abrir um mercado aonde? Ah, vou abrir um mercado aqui na esquina da minha casa. Tá, mas você vai abrir um mercado na esquina da sua casa por quê? Tem outro comércio aí que vai chamar a gente? Porque só o mercado não vai chamar a gente. Hoje o que os mercados vendem hoje? Tudo, né? Tudo você consegue comprar no mercado. Ah, dentro do mercado tem que ter uma lanchonete, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, assim, é um universo. Onde a gente começa comprando hoje? A gente começa comprando, gente, olhando na rua, recebendo mensagem no Instagram, recebendo mensagem no celular. Mas quer ver uma coisa que não muda? Isso nunca vai mudar, e isso eu falo para todo mundo, que é a indicação. É a indicação. Indicou, eu falo isso para meus clientes, Eu falo, gente, você quer ver quando... Aí vamos trazer um pouquinho da história. Você sabe quando a chave virou? Que eu tive que mandar alguns clientes embora, voltar um pouco atrás para pegar o impulsionamento de novo para voltar o crescimento. E nesse momento, o que eu fiz? Falei, cara, eu vou fazer meus clientes trabalharem para mim. Como é que você faz seu cliente trabalhar para você? Indicando. Você vira a chave e faz ele indicar. Entendeu? A gente fala que lá no comecinho, né, que o melhor marketing é o boca a boca. Tipo, a melhor coisa que tem é indicação. Por quê? Quando a pessoa indica para você, fala, eu tô precisando de um médico para minha filha, um pediatra. Aí vem uma pessoa da sua confiança e fala, olha, eu levo minha filha nesse médico aqui. Antes de olhar no Google, não sei o que, você vai olhar esse médico. E se você gostar do preço, gostar dele e tal, você já vai nele, você nem vai procurar outro. Por quê? A indicação de uma pessoa próxima, né? Ela é muito valiosa. É tipo, aquela pessoa gostou tanto do serviço que ela se deu ao trabalho de te indicar. E aí, então, o marketing, boca a boca, ele é o campeão, não importa quantas tecnologias sejam. Não importa. Concordo plenamente com você, não importa. E eu vou além em 2 pontos, tá? Primeiro, isso já foi comprovado, isso tudo, tá? Se você é mal atendido, você fala para 8 pessoas. Tá? E se você é bem atendido, você fala só para 2. Então, primeiro ponto. Você trabalhar direito, fazer um trabalho bem feito, por quê? Porque o cliente vai te indicar. Um exemplo, o cliente indicou, eu sentei aqui com a Ju, vou fazer a primeira reunião com a Ju, só que ela veio indicação de uma amiga, porque eu já fiz isso e dei resultado. 50% da venda já está feita. O que a Ju vai querer saber? Ela vai querer saber se eu vou conseguir atender o mercado dela, se eu vou conseguir usar as cores que ela usa, a letra, se eu consigo desenvolver algo offline, online, tudo. Por quê? Porque são só os pequenos detalhes. E terminou ali, qual o detalhe? E aí você lembra por que a gente tem que saber precificar? Porque se eu precifiquei errado para a amiga da Ju, eu não vou conseguir precificar certo agora. Principalmente se for para mais.
né? Beleza, precifiquei errado, cobrei caro demais, posso cobrar mais barato aqui? Não, você tem que cobrar o mesmo tanto. Se é a indicação, ela já vem até brifada do valor. Entende? Então, assim, se torna até mais fácil a venda. E dentro desse mecanismo, o que a gente tem que pensar? Claramente, vocês viram que tudo começa do preço. Tudo vai começar ali do preço, da estratégia de tudo que eu desenvolvi. Porque se eu faço início, meio e fim, e foi indicado, botei meu cliente para trabalhar para mim, ele vai olhar e vai falar, caramba, cheguei lá, fui atendido pelo médico, ele é muito bom mesmo. Qualquer pessoa que perguntar, que pedir um pediatra para ela vai indicar ele. E nessa história, o que a gente tem? Tudo isso daqui. É monitoramento constante de valor, monitoramento constante de mudança de mercado. A gente tem que ficar ligado nisso. A gente tem que estar com essa ideia de inovação sempre, tá? A gente não pode tirar isso da cabeça, seja qualquer serviço ou produto que a gente faça. Flexibilidade na organização. Por que flexibilidade? Gente, a gente não pode se congelar ali e falar, vou fazer isso, 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 isso. Só isso que eu vou fazer. Não. Lembra, 360. Bota 2 olhinhos aqui atrás e começa a chegar a 360. Tá? E não acompanhar a transformação digital, senão a gente fica para trás. Não adianta. Tudo hoje envolve um novo digital. Ah, mas só o digital? Não. Quando a gente fala de off, uma coisa que eu brinco, que dependendo, e aí é estudo, dependendo do produto, dependendo do serviço, a panfletagem hoje funciona muito bem ainda. Né? Tem região hoje no Brasil que o carro de som ainda funciona. Isso é marketing. Entende? Então tudo isso direciona o mercado. A gente falou de persona, né? A gente trabalhou bastante o conceito de persona na incubadora, e isso tudo tem que ser definido, porque qual é o canal que eu vou me comunicar? Depende, qual é a região que você vai atender, né? Eu estava falando, se meu público são 2, vamos dizer assim, né? Primeiro é a construtora, porque ela vai terceirizar a obra para mim, mas eu também tenho que entender qual é a necessidade de quem vai morar na casa, né? E Sim. quem vai morar na casa não vai saber que existe a Inova House 3D pela construtora. Não. Nem pela Caixa Econômica, que ela vai financiar a casa dela. Não. Você vai ser a última a saber. E como é que eu faço ela saber da Inova House 3D, né? Para ela buscar, talvez, soluções da Inova House 3D. Ela não vai procurar no Google qual é o melhor jeito de construir Minha Casa Minha Vida. Ou qual é a melhor... Ela não tem... Ela não, normalmente, a minha persona não vai... Ela vai saber o quê? Na igreja, na conversa de vizinho, indo e voltando do trabalho no transporte público. Então, esse é o canal que a minha persona usa. Tem um outro canal que... Mas aí eu vou te vender a parte, tá? Que é o quê? Existe uma coisa hoje, gente, que a gente não tem o poder... A gente não consegue ver o poder dela, que é a questão da imprensa, tá? Hoje a imprensa, ela tem um poder muito grande, né? Porque, querendo ou não, TV ainda roda muito bem, rádio ainda roda muito bem. Então, assim, todos esses mecanismos que a gente chama de offline, ele nos conecta. Então, um exemplo, eu falar muito bem da pessoa que criou tudo isso, de quem estudou tudo isso, traz renome e traz credibilidade. Então, é isso que a gente tem que desenvolver. E aí, um exemplo que eu vou te dar, a gente cuida de uma imobiliária lá em Águas Lindas. E aí, um exemplo, ela só trabalha com Minha Casa Minha Vida. Então, minha linguagem para o público, ela tem que ser totalmente diferenciada e virada para isso. Mas, por exemplo, carro de som pode ser que funcione. Funciona. Lá funciona muito bem. Panfleto funciona muito bem. Aí você percebe que eu não posso deixar de conectar todos os pontos do marketing, porque não vai fazer sentido. Uhum. Ah, vou fazer só isso daqui? Não, por isso que a gente tem que estar sempre conectado. E não esquecer do que foi do antigo. Né? Uma coisa que funciona muito bem para determinados produtos, gente, comissão. Ah, mudaram o nome, né? Ah, agora são tal dos afiliados. Mas o que é um afiliado? Gente, um afiliado nada mais é do que um vendedor que ganha comissão. Ele vende o produto, ele vende o serviço, ele vende o curso, ele vende o que for. Mas é isso. Né? E aí a pessoa não consegue entender isso dentro do mercado. Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar para a gente finalizar? Gostaram? Como é que tá? Falam muito? Falar muito é bom. É positivo. Eu achei que foi super legal, foi muito proveitoso você trazer um pouco tanto da sua visão de negócio,
como foi você abrindo o seu negócio, né, e fazendo essas transformações no seu negócio, quanto o seu conteúdo de marketing que estava inerente já ao seu negócio, né? Então, você trazer um pouco dessa visão, dessa parte de modelo de negócio, mas também essa parte de precificação, que está tudo atrelado, né, quando a gente pensa. A gente sempre revisita todos os conceitos que a gente já viu aqui na incubadora a cada mentoria, porque a gente vai avançando nos temas, mas, cara, tem que voltar em persona, tem que voltar em precificação, tem que voltar em modelo de negócio. Não tem como a gente falar, mesmo desses tópicos mais avançados, vamos dizer assim, dentro dessa jornada de incubação, a gente tem que estar sempre revisitando os temas iniciais, né, que são os temas básicos. Foi muito legal, foi muito proveitosa a conversa. Como todos os mentores aqui, se a gente pudesse, a gente falava 4 horas, 5 horas sobre empreendedorismo, né, e essas dificuldades, os aprendizados que a gente teve durante a jornada. Aí já deixo aqui o meu agradecimento, né, por você ter topado esse convite, por você estar com a gente, tanto de dentro quanto de fora agora, né, como mentor. Então, agradeço demais. E, bom, não sei se o pessoal quer falar mais alguma coisa. Pessoal, se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Mas queria que você finalizasse, Rafa, com uma mensagem para o pessoal, assim, de inspiração mesmo, né? Como você falou, a gente tem que cair e levantar várias vezes durante esse processo de empreendedorismo, e ainda mais sendo afroempreendedor, então a gente gasta 10 vezes mais, 15 vezes mais para fazer o nosso negócio acontecer. E um dos motivos de trazer mentores também é ter essa parte de inspiração. Ver gente que está conseguindo fazer o seu, ver gente que está dando nome, que tem um negócio rodando, que passou por dificuldades e sentiu na pele, né, literalmente na pele, essas dificuldades. Então, queria que você deixasse essa mensagem aí final. O André quer falar alguma coisa? Pode falar aí. Poderia avaliar nosso pontapé inicial aí de identidade visual, de brand, da marca, alguma coisa assim? Sim. Para a gente ficar até melhor, eu tinha até conversado isso com a Ju, acho que é a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, que a gente pode sim preparar uma consultoria um pouco mais detalhada para todo mundo, tá, Ju? Todos os alunos, para que a gente consiga dar esse pontapé e direcionar eles. Por que disso? Já um pouquinho sobre a mensagem final, né, gente? Querendo ou não, morei na Ceilândia a vida inteira, escola pública, primeiro, a história que todo mundo já sabe, né? Primeiro filho a se formar, de 4 irmãos, mãe solteira, né? Meu pai morreu, eu tinha 7 anos, então minha mãe cuidou da gente o tempo inteiro, a educação é em primeiro lugar. Falei que a primeira formação foi logística, mas na verdade eu fiz magistério no 2º grau, então a gente acabou ainda dando, né, eu brinco, né, a professora sempre falava isso, o magistério nunca vai sair de você, e nunca sai. Então, assim, educação em primeiro lugar, e a gente tem que entender 2 pontos, tá, gente, importantíssimo para isso. Primeiro, que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né, quando eu comecei com a agência, o sonho era simples, né, eu não sou muito de sonhar muito alto, mas sabe aquela coisinha simples de você poder chegar e falar assim, hoje eu quero sentar em determinado lugar e quero escolher o que eu quiser do cardápio para comer. Porque às vezes você tinha vontade de comer certas coisas e não conseguia, né? E é isso, é você chegar a olhar para o próximo e falar assim, eu consegui e você também pode conseguir, né? A gente está falando aí, toda essa história agora vai fazer 10 anos, né? Então você imagina você ter planejado, você ter desenvolvido ali sua vida aos 30 e pouquinhos e falar, tá, mas agora eu vou virar a chave. Eu não vou mais, cansei de trabalhar para os outros, né? Acho que essa é a frase que fica. E você dá o seu primeiro passo, esses passinhos que a gente comentou. Por quê? Porque você é capaz, né? Vai ser difícil? Vai ter muito empecilho? Vai ter um passo ou outro? Vai. Que você não vai conseguir dar, que você vai ter que ir para trás, vai ter que ir para frente, para o lado, mas você não pode esquecer que
que é isso, né? A nossa trajetória, ela está sempre no próximo passo, né? A gente não pode pensar que a gente está aqui simplesmente esperando o que vai acontecer, mas a gente tem que dar o próximo passo para a gente chegar onde a gente quer chegar. E é possível, tá? É possível muita coisa. Muitas coisas que eu consegui e conquistei e realizei graças à agência Indica Brasília, né? Ao portal, a notícia que começou ali só para indicação. Hoje em dia, eu sentar, eu conversar com pessoas e fechar negócios que você olha valores assim, que você fala, peraí, existe isso mesmo? É verdade? Por quê? Porque você lutou, né? Você foi capaz de não desistir. Então, acho que o principal ponto é isso, não desistir para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Fica essa mensagem. Cara, muito legal a mensagem final, né? E assim, você falou esse negócio do magistrado, eu descobri uma paixão por educação, vamos dizer assim, né? Com a parte de educação empreendedora. E apesar de talvez ser em níveis diferentes, quando você está na escola mesmo, né? Acho que você tem um impacto muito maior no futuro das pessoas, mas cada projeto que passa por essas incubadoras, onde eu sou responsável pela metodologia e tal, eu sinto como se fossem meus filhos, tipo, meus projetos e o tanto que eu quero que dê certo. E não sai mesmo da gente, né? Porque a gente vê um projeto, uma coisa, vê alguém, a gente já quer falar. Então, isso é muito legal. E ver essa superação de todos os mentores que passaram aqui, eles tiveram que contar uma história. Eu acho que foi o que você falou, acaba que tem um paralelo muito grande no afroempreendedorismo, que são pessoas que não podem só empreender, tem que trabalhar e trabalhar num negócio para financiar o sonho, né? É a realidade de muitos que estão aqui. E vem disso, tipo, às vezes é a primeira pessoa da família a conseguir fazer algo diferente, né? Até oportunidade de fazer algo diferente, porque muitos dos que ficaram para trás da gente, né, de vocês, eles tiveram que seguir aquele caminho porque tinha que botar o pão na mesa. Sim. Não tinha muita opção. Então, o afroempreendedorismo, ele é isso, é muita gente sendo pioneira na família de ter essa oportunidade de tentar fazer algo diferente e mudar a sua realidade. E para mim, assim, tá como professora de um programa como esse, de poder estar impactando, de poder estar ajudando esses projetos a terem uma realidade diferente, é muito significativo. Então, para a gente, sei lá. E uma outra coisa que você falou também é daquela questão de ser o seu próprio concorrente. Então, você olha para como você estava e, cara, eu posso ser melhor do que isso. E você está avançando nisso, né? Você ser o seu próprio concorrente, você se vê como isso, né? Porque quando você se vê como o próprio concorrente, você está sempre em crescimento. Esse é o segredo. Você não falar assim, beleza, minha meta é ter 10 clientes. 10 clientes que cada um me pague 3 mil reais, beleza? 30 mil por mês, tá ótimo. Você ganha 1.000 e pouco, você vai quadriplicar, multiplicar horrores, tá ótimo, tá tranquilo. Só que você percebe que quando você chega nesse nível, você fala, peraí, por que eu posso ter 30 se eu posso ter 100? Entende? E aí você começa a entender que você é capaz. E aí você fala, caramba, eu posso chegar aos 30 em um ano. Aí você chega aos 30 com 6 meses. Aí você fala, opa, peraí, esse negócio aqui tá começando a ficar legal. E aí você vai se autodesenvolvendo ao ponto de você falar assim, caramba, tá ótimo assim? Por quê? Porque você chegou no nível 5, 6 vezes maior. Por quê? Porque você se autoconhece, primeiro ponto, e entende que você é capaz, né? E é o principal ponto para você não desistir. Porque quando você também chega num certo ponto que você olha e fala assim, tá, beleza, agora eu não vou mais, porque eu não dou conta. Mas aí é onde você começa a fazer conexões e você vai ver e falar, caramba, não, sozinho eu não consigo, mas peraí, entende? Uhum. E é isso que eu acho que fica quando você fala de empreendedorismo de modo geral, é esse desejo, né? Que é uma coisa que você comentou que é bem interessante, que é ajudar o próximo. E aí eu falo muito com isso com as influenciadoras, só pra gente não alongar muito, mas assim, influenciar,
influenciadora, criadora de conteúdo, nada mais é do que você indicar algo, né? E aí eu faço uma pergunta, e aí fica essa pergunta para vocês podem responder sozinhos quando forem dormir. Que legado que você quer deixar nessa vida? Né? É que eu falo para as influenciadoras, eu falo assim, gente, já fechei situações de campanhas que você fica impressionado, das empresas pagarem ali tranquilamente 50, 60, 80 mil para influenciador fazer campanha, só que você pergunta, tá, e aí, mas que legado que você quer deixar com isso? É só você que vai ganhar? Essa empresa, ela é de qualidade? Compensa você divulgar? Por quê? Porque qual legado que você vai deixar para aqueles, sei lá, 500 mil, 600 mil, 700 mil seguidores que estão te seguindo? Entende? Então você tem que se preocupar, né? E aí a gente como empresa fica. E aí? Que legado que você vai deixar, né? É isso. Gostei dessa pergunta para a gente encerrar. E aí, que legado que você vai deixar? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada pela participação de todos. O Rafa falou, né, que ia disponibilizar os contatos e a apresentação. Então, assim que ele fizer isso, né, vai estar lá no grupo. A Sara falou que gostou bastante. Para divulgar o arroba dele, da empresa, pode deixar. Vamos fazer isso lá no grupo. E é isso. Boa noite. Obrigada por terem ficado aqui até o final. Obrigada, Rafa, por estar com a gente. A aula está gravada, a gente vai disponibilizar no YouTube para vocês conseguirem também assistir. Mas todas as mentorias que estão acontecendo 100% online, eu também estou colocando naquela pasta de conteúdo. Então, a gravação aqui do Drive também já vai direto para a pasta do conteúdo, beleza? Então, aí vocês vão ter lá. Eu acho que a mentoria 4, ela também foi 100% online, ela está lá na pasta. Então, vocês vão ter acesso assim que a gente terminar aqui a gravação, encerrar a chamada, vocês já vão ter acesso aqui à mentoria, beleza? Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite. Tá liberado. Tranquilo.